Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquita, iniciando para vocês mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, dia 29, Nilson, 29 de maio do ano de 2019, 19 disso. Vou ter que tomar água porque eu fiz um vídeo anterior, né, que fez a minha garganta gastar, né? E aí eu tenho que passar exemplo para vocês, né, que tem que tomar água. Nossa, tá vendo, viu meu visual, meu cabelo novo? Nossa, vai demorar muito para eu me adaptar com esse penteado novo, mas tudo bem. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto de reflexão, que é sobre aí as comoções que acontecem quando falecem ou morrem. Falece e morre é a mesma coisa, Nilson. Nossa, não é momento de fazer piada. Quando falecem grandes artistas, né? Quando acontecem grandes tragédias que abalam uma sociedade, abala um país, abala um grupo, né? A gente tá passando a gente tá vivendo comoções pelo fato aí do falecimento do cantor Gabriel Diniz, né? Infelizmente sofreu um acidente na última segunda-feira lá em Sergipe, foi assunto no meu canal ontem aqui, né? Eu tô falando nisso porque eu tenho uma amiga minha, cara, uma amiga que eu gosto muito, que eu sinto que ela tá muito abalada por isso, né? Eu sinto que ela tá ficou muito chateada por o que aconteceu, né? Eu vejo pelas postagens dela, eu sinto que ela não tá legal por conta disso. Eu entendo que é uma fã. Quando você gosta de uma pessoa, de um ídolo, ou quando você já viu pessoalmente um ídolo, ou você já viu alguém que já viu pessoalmente esse ídolo, você sente uma afinidade, como fosse amigo, como fosse alguém da família, né? Então essa questão da comoção, eu falo com muita propriedade, porque é o seguinte: eu vivi no período, no ano, né, na época que aconteceu o acidente com Mamonas Assassinas, né? Eu tinha 12 anos de idade, eu tinha 11 e eu ia fazer 12 anos naquele mês, foi no começo de março de 96, eu ia completar, eu era um garoto de 11 para 12 anos, mas eu lembro tudo maravilhosamente bem, né? Tudo bem, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque também aquilo virou uma comoção. Porque se tratava, assim como aconteceu com o Gabriel Diniz, de artistas que estavam no auge mesmo. Para você ter uma ideia, 6 meses antes, os Mamonas Assassinas estavam começando a aparecer na televisão, no rádio, né, na mídia em geral, com aquela música, aquela paródia da música do Roberto Leal, que eu vira, né? E com isso depois empacou o sucesso do mesmo CD, que é o Pelado de Santos e por aí vai, o Robocop Gay, por aí vai. E virou uma grande fama, virou praticamente um grande fenômeno. Os hits do Mamonas Assassina viraram um fenômeno. E eu, com 11 anos de idade, eu curtia muito as músicas do Mamonas Assassinas. E era uma coisa impensável hoje em dia, porque se trata de uma criança de 11 anos de idade ouvindo músicas de conotações de duplo sentido. Que naquela época eu nem sabia o que era aquilo, o que era sexo, para ser sincero, para falar uma coisa. Tá? Vou deixar aqui bem claro isso, né? E aquilo ficava legal, as músicas eram divertidas, os caras eram divertidos, a gente não via cantores e a gente via muita banda naquela época, muitos cantores, que era simples, né? O cara cantava música, mas o cara chegava na frente do microfone, era tímido e tal, né? Exceto alguns exemplos como Rita Lee e Tim Maia, que eles metiam o sarrafo, eles eram um pouco engraçados. Mas no caso de banda, todas as bandas, os grupos de pagode e grupos de rock na época, eles eram muito sérios quando cantavam as músicas e quando se apresentavam em programas como o Programa Livre do Sérgio Grossman, que tinha no SBT, o Domingão do Faustão, e entre outros, né? E o Mamonas Assassinas era engraçado, eles faziam graça, eles tiravam sarro, eles zoavam no meio do programa. Eu lembro que ele apareceu várias vezes no programa do Gugu, no Faustão foi o recorde de audiência do programa do Faustão. Eu lembro que até hoje a minha prima tinha me convidado para ir na casa dela, porque ela era fã do Mamonas Assassinas, fã mesmo, ela tinha tudo dos Mamonas Assassinas praticamente, tinha até o CD-ROM dos Mamonas Assassinas, pra você ter uma ideia, né, de como ela era fã e como a tecnologia já começava a existir naquela época. E ela me chamou uma vez para ir lá na casa dela, com a minha tia, fazer um monte de coisa pra gente comer, pra gente assistir o que era a apresentação do Mamonas Assassinas do Domingão do Faustão, né? Minha tia era fanática pelo Faustão. Porque o que acontece? Porque em casa minha mãe assistiu o Gugu e o Mamonas apareceu no Gugu. Aí a minha prima convidou pra ir na casa dela. E em casa não podia mudar de canal pra assistir o Faustão, né?
E aí foi uma coisa maravilhosa, tal. Meu, eu lembro até hoje eu lembro da música dos Mamonas até hoje na cabeça desde aquela época. Claro, todos os garotos da minha, acho que todos os garotos da minha idade curtiam Mamonas Assassinas. Na escola era um fenômeno Mamonas Assassinas, né? Era um fenômeno. Tá, falando da comoção, né? Eu lembro mesmo da data de março de 1996. Eu lembro que eu estava acordando, isso era uma manhã de domingo, acho que um dos domingos mais fadídicos, assim, igual do 1º de maio de 94, que outra comoção também, né, que foi a morte do Ayrton Senna. Né? Nesse caso eu quero focar mais em artista, né, mas comparado do Gabriel Diniz com a morte do Mamonas, fazer um paralelo, também que o do Ayrton Senna foi bem mais do que o Mamonas, na minha opinião, porque se tratava de um herói nacional, né, um herói de fazia 10 anos que o brasileiro gostava, né, que corria na Fórmula 1. E no caso aí dos Mamonas foi o seguinte: no domingo acordei, eu não sei se era 8 horas da manhã, né, era o horário que eu acordava. Eu lembro que meu pai congregava numa igreja não muito perto de casa. A gente levantou, a gente foi tomar antes de eu tomar café, liguei o rádio. Eu tinha a tradição de ligar o rádio, e na Adivinha que Rádio, na Jovem Pan. Na época a Jovem Pan prestava, a Jovem Pan não era essa bandeira branca de direita que é hoje em dia, né? A Jovem Pan era uma rádio de vanguarda, uma rádio. Quando o Tuta, né, o pai do Tutinha era dono da Jovem Pan, dono não, né, diretor da Jovem Pan, as coisas andavam naquela rádio. E aí eu liguei na Jovem Pan, eu estava esperando o programa do Milton Neves. Na época não era Milton Neves, era um programa chamado, um programa sobre esportes olímpicos, né, um programa que eu gostava muito. E aí eu pensei que ia falar alguma coisa dos esportes e tal. É quando eu ouvi uma informação do jornalismo, que era sobre um acidente com um avião dos Mamonas Assassinas que caiu na Serra da Cantareira. Quando eu ouvi isso, eu já ouvi a notícia, já praticamente da morte, do acidente, né? Do acidente. Primeiramente eu já ouvi o acidente. Depois, ouvindo um pouco mais o rádio, eu ouvi um locutor, um repórter da Jovem Pan falando que ele tinha morrido. Só que eu não quis acreditar. Eu esperei um pouquinho tal para acreditar, porque sabe como que é uma criança de 11 anos quando tem esse tipo de situação, um jovem, né? Aí na igreja a gente foi participar lá da escolinha dominical lá, e um menino tinha falado, os Mamonas morreram. E aí eu falei assim, nossa, tem razão, porque eu precisava de outra pessoa falar que eles morreram, para eu acreditar. E aí um rapaz na igreja falou que morreram. Depois chegamos em casa, acho que chegamos dentro do meio-dia, 11 horas, e a minha irmã falando assim, morreu os Mamonas. Minha prima, que morava perto da minha casa, desceu lá falando que ele tinha morrido, e houve uma comoção total. Comoção dos próximos dias. Aí teve também a exploração da coisa ruim, né? Que teve jornais que tiraram fotos dos corpos Mamonas, né? Aí teve a exploração da coisa ruim, né? A exploração do Mundo Cão, né? O Notícias Populares, o famoso jornal que havia aqui em São Paulo, que você torcia a sair a sangue. É um apelido, tá? Era uma analogia, porque esse jornal falava de só violência e coisa ruim. E eles exploravam, tiravam foto dos corpos Mamonas sem respeito nenhum à família dos Mamonas, né? É a mesma coisa que está acontecendo agora no WhatsApp, com fotos aí do acidente do Gabriel Diniz, né? Igual que aconteceu também há 4 anos atrás, que mostraram coisas que não deveriam mostrar em relação aí ao falecimento do Cristiano Araújo, né? Coincidentemente também era amigo do Gabriel Diniz, também uma amiga minha também era fã, uma curiosidade. Mas voltando a falar dos Mamonas, antes de chegar, aí entrar no salto aí para falar do Gabriel Diniz. E aí houve toda a mobilização, todo mundo falando. Eu lembro que o Gugu ficou toda hora falando daquilo, a gente acompanhou mais no Gugu, o desdobramento do acontecimento com os Mamonas, né? E aí depois, aí que começou a aparecer oportunistas, como a Mãe de Iná, por exemplo, né? A Mãe de Iná surgiu na morte dos Mamonas, né? E aí o que acontece? Aí o que acontece? Houve toda a comoção, houve toda a situação. Aí houve o enterro no dia seguinte, mostraram o enterro ao vivo. Eu lembro até porque a Rede Globo colocou a música do Pelado de Santos no estilo frúnime, né? Que eu acho que não sei se a Record fez isso com a música da Jennifer, né? Pro Gabriel Diniz, mas eu não sei se homenagearam. E a Globo homenageou o Mamonas com a música tocando o Pelado de Santos, mas num
no instrumental mais triste, né? Igual fez com a música da Vitória, aquele tema da Vitória que era do Ayrton Senna, com um tom mais baixo, né? E aí o que é que acontece? Houve toda a comoção, uma comoção muito forte no Brasil todo. E agora, 23 anos depois, claro que tivemos outros acidentes, que houve comoções com a morte do cantor João Paulo, no ano seguinte, né, que era fazer a parceria com o Daniel. Para quem não sabe, quem é jovem, o cantor Daniel, ele tinha uma parceria com o João Paulo, então ele faleceu, o João Paulo, né, era uma dupla João Paulo e Daniel, eu lembro até hoje que eu cheguei a ouvir várias músicas deles, e aí morreu o João Paulo, ficou só o Daniel, né, que vocês conhecem, mesma coisa do Leonardo, cantor Leonardo, né, que o João Quirino brinca que é o pai dele, né, ele tinha uma dupla com o Leandro, que faleceu também, houve uma comoção, mas só que é uma questão, uma outra situação, que foi um falecimento por conta aí de uma doença, de um câncer, que houve também a mesma mobilização na mídia dos fãs e tal, mas eu falo mais de questão de acidente, porque o que aconteceu com o Gabriel Diniz lembra o que aconteceu com os Mamonas Assassinos e lembra o que aconteceu com o time da Chapecoense, mas o foco seria mais os artistas. Aí voltando 23 anos depois, vendo, né, esse acidente que aconteceu com o Gabriel Diniz, a gente tem uma coincidência da carreira dos dois, do grupo do Mamonas Assassinas e do Gabriel Diniz. O Gabriel Diniz, assim como o Mamonas Assassinas, teve uma carreira antes, né? Teve uma carreira antes de estourar, antes de bombar. Então, por exemplo, o Gabriel Diniz já fazia parte do grupo de forró, já compunha músicas e cantava músicas de outros cantores, né? Já tinha um trânsito no meio do sertanejo. Então, antes de estourar com o Jennifer, ele já tinha um entrosamento do grupo sertanejo. Os Mamonas Assassinas, antes do Mamonas Assassinas existirem, né, do formato que nós conhecemos, eles tinham uma banda o rock mais romântico, chamada Utopia. Isso mesmo, eles tinham o Mamonas Assassinas tinha uma banda chamada Utopia, que chegou a tocar na televisão, no SBT, no programa que era apresentado pela Virginia Novick. Nossa, faz anos que vamos falar dela. Isso em 1990, né? O tema bom aí pro canal aí do Noji, né? Do Noji, do canal lá do Renato Aguiberto, lá o Nerd Show, né? De falar de grupos de bandas famosas que já tinha outras, que começaram com outros nomes, né? Era praticamente a mesma formação, Utopia era a mesma formação, gravaram um disco, tal, LP, tal, legal, fizeram um show, tal. Só que aí eles estouraram mesmo, eles mudaram tudo, fizeram uma banda cômica e viraram Mamonas Assassinas, que a gente conhece até hoje mesmo, né? Então os dois têm uma carreira meteórica, só que eles trabalharam antes. Eles têm uma carreira antes da fama, uma carreira muito forte, né? Tanto Utopia, que era os Mamonas Assassinas, tanto a carreira do Gabriel Diniz, que foi vocalista de banda de forró e tal. E eles têm uma carreira grande. O que coincide os dois? Porque estouraram meses antes. No caso dos Mamonas Assassinas, eu lembro que no segundo semestre de 95, lá para agosto, começaram a tocar o Vira, começaram a tocar o Pelados e Santos, começaram a tocar um monte de música do Mamonas Assassinas. E no caso do Gabriel Diniz, no final do ano passado, começo desse ano, no verão, estourou a Jennifer, que pra mim já é a música de 2019, é a Jennifer, tá? A música do ano, que eu sempre escolho cada ano uma música, esse ano é o Jennifer, né? Já é a Jennifer. Se pintar outra música, não será melhor, boa, não será a melhor do ano, esse título é da Jennifer, né? E todas essas músicas são grudentas, músicas que grudam na mente, né? E além disso, foi criado legiões de fãs, legiões de pessoas, né? E o curioso que eu estou falando, de que a maioria das fãs que eu conheço do Gabriel Diniz e de outros cantores sertanejos não tinha nem nascido quando os Mamonas Assassinas morreram. Verdade, cara. A minha amiga, que eu não vou falar o nome, vou preservar o nome dela. Se ela quiser que eu fale o nome, eu vou falar, mas eu vou preservar o nome dela, para não ficar banal e tal. Ela nasceu em 97, nasceu no ano seguinte da morte do Mamonas Assassinas. Você vê que curioso, né? Gerações diferentes. Claro que já aconteceu outros casos aí na história de cantores
que morreram no meio da fama, né? Por exemplo, antigamente, aqueles cantores antigos da época da minha avó, né, como Francisco Alves, que meu pai falava muito desse cantor, ele faleceu no meio da fama, na fama mesmo, no auge da fama, isso nos anos 50. Veja como é que é coisa. Para não falar heresia, eu vou só falar por cima. Eu acredito que o cantor que foi intérprete da música La Bamba, eu não sei o nome do cantor, do sucesso do La Bamba, né, que inclusive teve até filme, né? Eu lembro do filme do La Bamba. Se não me engano, ele morreu no auge, num acidente de avião, no auge. Acho que ele é mexicano, né, o cantor do La Bamba, né? Daquela música lá famosa, aquela música que os latinos gostam muito. Nós latinos gostamos muito dessa música, né? Que estourou nos Estados Unidos, estourou no mundo todo. Ele morreu no auge, se não me engano, né? Eu não vou falar o nome do cantor para não fazer heresia, mas vocês que entendem de música, meus inscritos, escreve aí qual o nome do cantor que cantava o La Bamba, né? Ele morreu no auge porque eu lembro do filme, porque nos anos 90 fizeram um filme, né? Nos anos 80 do La Bamba, eu assisti em 91 no Super Cine esse filme da história do La Bamba, do cantor do La Bamba, uma história bem interessante, bem legal. A dúvida é saber o nome dele, né? Que eu não me lembro, mas ele morreu no auge, né? Assim como aconteceu com os Mamonas, com o Gabriel Diniz, com o Francisco Alves, que é cantor antigo. Francisco Alves, eu acho que só os seus bisavôs vão saber quem é ele. Não, me brincadeira, você pesquisa aí. Mas a minha avó gostava da música dele, era fã dele também. Isso nos anos 50. Olha, eu tô falando que o papai era jovem, né? Pra você ter uma ideia de quantos anos é, né? Então, e tem outros casos de cantores como o Cristiano Araújo, que não estava tanto no auge, mas... vamos dizer assim, ele era um cantor bem famoso. O João Paulo e Daniel estavam no auge também, né? O João Paulo e Daniel estavam no auge, verdade. Mas a gente escolheu esses dois, né? O caso do Mamonas e do Gabriel Diniz, porque se trata de um acidente no avião, se trata de uma situação que morreram, não só eles, vamos dizer assim, mas morreram o piloto e tal, né? Ou seja, são coisas que abalam. O Mamonas Assassinas abalaram fãs, Gabriel Diniz abalou fãs, e eu quero aqui prestar minha solidariedade a todos os fãs de Gabriel Diniz, todos os fãs mesmo, né? Eu entendo agora o que é o significado de você ser fã. A partir do Gabriel Diniz, eu entendi o significado de você ser fã. Você é fã de uma pessoa quando falece, é complicado, como se fosse alguém da sua família, né? Eu conheço muitos ignorantes aí, muitos chucros, que dizem assim: mas você vai chorar com gente que nem sabe que você existe. Você vai chorar com gente que tá nem aí pra você, velho. É pessoa pública, cara. Pessoa pública, cantor e tal. Ele solta sentimentos de amor às pessoas. E quando falece, cria comoções, sim. Igual aconteceu também no meu caso, que eu fiquei comovido com os jogadores da Chapecoense. Eu não conhecia eles de perto, mas eu gostava porque eles eram jogadores. Eu via jogos deles, eu vibrava com vitórias deles na Chapecoense. Muitos deles eu já vi em outros clubes. E foi uma convulsão que não só foi jogador da Chapecoense, foram ex-jogadores, por causa do Mário Sérgio, o locutor lá, o Deva Pascovitch, os repórteres da Fox, pessoas que eu já ouvi há muitos anos, né? Em rádio e televisão, né? E veio a falecer, isso foi uma comoção forte também. Então a gente sabe que quando falece uma pessoa trágica assim, a gente fica assim abalado, sim, cara. Eu entendo o lado das fãs, porque também, além disso, outras pessoas que essa minha amiga é fã, outros youtubers, no caso do João Quirino, outros youtubers, outros cantores, também ficaram comovidos, cara. Comovidos. A gente precisa entender o que é um fã. A gente precisa entender. Hoje em dia as pessoas estão tudo ignorantes, cara. Hoje em dia as pessoas não respeitam o gosto das outras pessoas no tocante à questão de ídolo. Eu mesmo fui metralhado ano passado por gostar de uma youtuber, cara. De ser fã de uma youtuber, eu fui metralhado como invejoso aí nas redes sociais. Né? Eu sou metralhado sempre em outras coisas. Né? Se eu gostar de sertanejo, sou metralhado. Se eu gostar de carnaval, sou metralhado. Sou tudo metralhado. Se eu gostar até de admirar a esquerda, eu sou metralhado. Né? Sou metralhado. Aqui verbalmente.
né? As pessoas não toleram o gosto dos outros. Eu respeito quem é fanático pelo Bolsonaro, eu acho que isso não deveria ser, mas eu respeito quem é fanático pelo Bolsonaro, quem é fanático pelo Lula, eu respeito, né? Então eu respeito isso aí, só que eu não respeito quem me ataca. Por exemplo, no ano passado eu sou fã ainda de uma certa youtuber, que chegou a 1 milhão inclusive, a Pamela, e teve um invejoso que ficou falando porcaria de mim, que tipo, dizendo que não é eu era pra parar de ser fã dela, porque ela vive numa outra realidade, porque ela morava isso aqui, velho. Meu, eu era fã e amigo, eu sou fã e amigo, né? Eu sei que essa pessoa que me tralhou nas redes sociais, o cara era um puta de um... O cara não admitia que tinha uma amizade com uma menina bonita, né? Que eu ganhei uma amiga também bonita por causa dela também, né? Que inclusive é o fã do Gabriel Diniz. Bom, pessoal, o vídeo não ficar longo, fui!